Falando sobre a caridade. Qual o significado de caridade? O dicionário nos diz que é uma virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Figuradamente, um ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente aos pobres e aos desprotegidos. Mas será que sabemos realmente o que é ser um ser caridoso? A caridade não é apenas um ato de doar alguma coisa, de dar uma esmola. Aliás, é uma pergunta que eu me faço. Uma pessoa que dá esmola, ela está fazendo caridade verdadeiramente? Eu já vi que muitos dão esmola querendo se livrar do incômodo, né? Eu mesma já me senti dessa forma. Muitas vezes a gente está na rua, ou fazendo compras, ou tomando lanche, e chega alguém pedindo alguma coisa. E a gente se sente incomodada, né? Porque a gente está ali, às vezes, tentando relaxar, pensando em alguma coisa que nos está preocupando, né? Tentando formular algum pensamento, e vem aquela pessoa nos incomodar. Aí sacamos dinheiro ou compramos alguma coisa para aquela pessoa e damos a ela para que ela saia de perto da gente. Eu fiz uma caridade quando eu agi dessa forma? Ou eu só quis me livrar daquela pessoa? Né? A meu ver, não houve caridade nenhuma nesse ato. Nenhuma mesmo. Eu acredito que quando a gente dá alguma coisa para alguém, tem que vir do fundo da alma, do fundo do coração, né? Tem que ser um ato de verdadeiro amor. Se não há amor naquele ato, não houve caridade, né? Não adianta, pode ser milhões de cruzeiros, de reais, de dólares, de que moeda for. Mas se não teve amor naquele ato, se a pessoa realmente não quis fazer a diferença na vida do outro, não houve caridade. Um ato caridoso, além do amor, tem que ir além do que a pessoa está pedindo. Né? A pessoa que está fazendo a caridade, né, mesmo sendo aparente, ela tem que ter um certo olhar, um olhar mais profundo para ver além do que aquela pessoa aparentemente está necessitando. Até tem uma história que eu ouvi alguém dizendo, né, contando, né, sobre um pai orientando o filho, né, que passou uma pessoa pedindo um auxílio,
acho que um amigo desse pai, e ele mandou que o filho desse mais do que aquele homem estava pedindo, né? A ponto do que foi ajudado mudar completamente de vida, né? De condição de vida. Esse foi um ato de caridade verdadeira, de amor. Porque muitas vezes a pessoa ela está precisando, além daquilo que ela está pedindo, né, uma comida, algum dinheiro, um trocado por uma coisa ou outra, ou mesmo uma ajuda, vamos dizer, pagar uma conta. Aquela pessoa não está precisando só daquele tipo de ajuda, né? Ela está precisando de amparo. O amparo, ele tem que vir junto com a palavra caridade, né? Ou o ato da caridade. Porque a pessoa provavelmente está necessitando de amparo para mudar a realidade que ela está passando naquele momento, né? Eu vi uma vez um caso de um rapaz que estava na rua, morando na rua. Eu e uma outra pessoa estávamos no ponto do ônibus e ele se aproximou para conversar e começou a contar a história dele, né? Ele não era um pedinte, ele não era uma pessoa largada, ele não era um vagabundo, como muitos falam, né? Ele não era uma pessoa que estava ali porque quis ir para a rua, não era um drogado também. Ele era uma pessoa que estava precisando de amparo. E ele nos contou que ele veio da cidade da onde ele nasceu, né? Na Bahia, inclusive. Veio para Brasília. E aqui, chegando, ele foi roubado. Roubaram as coisas dele, né? Com documento, com tudo, dinheiro, tudo que ele tinha foi levado. E qual foi a situação que ele teve, né? Que ele foi jogado assim de uma hora para outra. Não tinha documento, não tinha dinheiro. E o que a pessoa faz quando está dessa forma? Fica na rua. Ele estava precisando de alguém que o amparasse com relação aos documentos que ele precisava, porque ele ia nos locais tentar arrumar emprego. E o que pediam a ele? Documentos, comprovante de residência, né? Então, ele se viu largado na rua, desamparado. E isso passou meses, ele dessa forma, né? Acabou realmente pedindo ajuda, né? Assim, de um e de outro para poder sobreviver, né? E ele estava precisando de alguém que desse a mão a ele, né? Levasse para tirar os documentos, para ele poder arrumar um emprego, ou que desse um emprego para ele e depois o ajudasse também a conseguir os documentos, né? Porque era a forma dele sair da rua. Porque dificilmente alguém pega alguém que está na rua sem nenhum comprovante de nada e leva para casa, né? Isso dificilmente, mesmo uma pessoa caridosa, dificilmente faz. Então, a questão da caridade, ela vai muito, muito, muito além do que a gente imagina, né? Porque acontecem várias situações que tem que
ter alguém com um olhar mais profundo, né, sobre aquela questão que está se apresentando, para poder realmente fazer a diferença na vida daquela pessoa que está necessitada. Porque, apesar de que tem pessoas que vira profissional em pedir esmola, né? Quer dizer, e muitas vezes essa pessoa até consegue muita ajuda, né, financeira, porque ela está ali como se estivesse trabalhando. É um trabalho, é um trabalho de ser pedinte. Eu já vi casos desse jeito, de pessoas fazendo esse tipo de coisa. Mas a pessoa que realmente está ali na rua pedindo ajuda, ela normalmente ela não está nada feliz, não está nada se sentindo nada agradável. Aquela situação dela não agrada de maneira alguma. Ela está ali se maltratando por dentro, né? Porque quem precisa realmente não se sente à vontade quando pede. E aquele que ajuda, na maioria das vezes, não percebe isso, né? Então, acaba obrigando aquela pessoa a continuar ali pedindo por um tempo indeterminado, porque aquela pessoa que tem condição, né, de realmente amparar, de fazer a diferença na vida daquele pedinte, não faz, porque acha que aquilo que ele deu, aquele trocado, aquela ajuda que aquela pessoa pediu e ele só deu aquilo foi o suficiente. E não é mesmo. A pessoa até pode, de repente, pede uma cesta básica, leva a cesta básica para casa, né? Vai suprir aquela pessoa por um tempo, mas não é o suficiente. Se a pessoa tem condição de fazer a diferença na vida do outro, eu sei que tem muitos que até dão, né? Dão as esmolas de bom grado, né? De boa vontade verdadeira, mas acaba não fazendo mais porque realmente não tem condição. Mas tem muitos que têm condição, sim, de ajudar verdadeiramente aquela pessoa e não o faz porque acha que aquilo que ele está fazendo já é o suficiente, né? E não é. Eu acho que a verdadeira caridade, além de colocar o sentimento, né, do amor puro, verdadeiro naquele ato, ele tem que realmente dar a mão àquela pessoa, né? Por exemplo, às vezes a pessoa até tem uma profissão, mas ela não tem condição de abrir um negócio para ela, né? Porque emprego nunca é fácil, né? Conseguir um emprego a pessoa tem que batalhar muito, porque se ela não tiver um conhecimento de alguém para dar a primeira mãozinha para ela, né? Para ela dar o primeiro passo na vida, dificilmente a pessoa consegue sozinha, né? E então, se a pessoa consegue, sabe alguma coisa, né? Que ela tem condição de ganhar dinheiro por conta dela mesma, mas crédito, né? Conseguir um crédito sem ter um nome, sem ter um atestado de residência, algum ganho que ela comprove, né, que ela tem mensalmente,
dificilmente ela consegue um crédito. Então, como que ela consegue ir para frente dessa forma, né? Se não tiver alguém que dê a mão, que a ajude a dar o primeiro passo. Porque normalmente é só isso que a pessoa precisa. Alguém que a ajude nesse primeiro passo, né? Porque uma pessoa que chega numa condição dessa de necessidade de auxílio do outro, ela não quer ficar de papo pro ar esperando cair do céu. Ela está buscando meios para seguir em frente na vida dela, né? Para frente e para o alto. Ela não quer ficar de papo pro ar. Então, essa pessoa ela só precisa de alguém que dê uma mãozinha para ela dar o primeiro passo na sua caminhada, na sua jornada, né? Para a prosperidade, para o progresso, para a abundância chegar na vida dela. Isso no sentido material, né? E tem também o sentido espiritual, emocional. Porque a pessoa que ela vai sempre recebendo não e não e não pela vida, ela acaba chegando a um ponto de ficar totalmente desalentada. E o desalento, quando bate, se a pessoa não tiver um espírito muito forte, muito guerreiro, ela sucumbe. Porque ela tem que, além de ter forças físicas que muitas vezes falta por falta de uma boa alimentação, né? Ela tem que ter uma força mental e espiritual para poder seguir em frente, né? E muitas vezes alguém dando aquele primeiro, ajudando ela a dar aquele primeiro passinho, ela cria uma nova alma, né? Ela cria mais vigor, mais vontade firme, né? Para continuar a sua jornada, o crescimento dela. E isso, sim, é fazer caridade, né? Caridade, quer dizer, um dos setores, né, da caridade. Porque tem a caridade espiritual, que a pessoa pode, à distância, fazer oração para quem estiver precisando, porque a oração ela vai onde a pessoa enviar, é só destinar e ela chega lá naquela pessoa, naquele ser, né? Que pode ser um animal também. Enfim, no sentido de repente a pessoa está querendo só conversar, né? Uma pessoa que dê atenção a ela, para ela poder desabafar, dialogar, porque às vezes não é só desabafar, é falta de alguém que a ouça, né? E que ela também vai ter o prazer de ouvir, conversar. Isso também faz parte da caridade. Então, a caridade realmente é um ato de amor. A pessoa que tem espírito caridoso, verdadeiramente, ela ama o seu próximo, né? Ela vê além das aparências. Ela vê o que vai fundo no coração do próximo, né? E não apenas do coração, mas à volta dele também. E o ajuda no que ela puder ajudar.
né? Então, quem acha que é um ser caridoso, é bom refletir para ver se realmente está sendo, né? Se chegou a esse patamar, né, de ir a fundo mesmo, né? Não para investigar, para fuxicar a vida alheia, mas ver o que aquela pessoa realmente está precisando. Se é de alguma coisa material, se é de dinheiro, se é de um empurrãozinho na vida, né, para ele crescer, se é uma palavra amiga, se é atenção, se é um abraço. Às vezes a pessoa está precisando só de um abraço, né? Porque a família não liga muito, ou não tem amigos por perto, ou que eu vejo muitas pessoas assim solitárias, mesmo com pessoas em volta, né? Porque ela não tem, apesar de ter pessoas várias em volta, ela não tem uma pessoa que realmente a escute, né? Porque nem todo mundo tem esse dom de ouvir o outro, né? Ouvir de verdade. Muitas pessoas conversam, né? Tagarelam bastante uma com a outra e tal, mas ouvir, saber, ouvir as entrelinhas, né? Que às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela está querendo dizer outra. E às vezes ela até está falando claramente, mas aquela pessoa não está entendendo daquela maneira que ela está falando. Então, isso tudo cabe dentro da caridade. Tudo isso. Então, todos nós, né, necessitamos nos interiorizar, né, nos ver como realmente nós somos, como realmente nós agimos constantemente, né, no nosso dia a dia, conosco também, né, porque também temos que ser bondosos conosco, né, porque muitas vezes nós nos maltratamos, né, nos julgamos demais, mas então temos que ser caridosos conosco também, mas principalmente com o nosso próximo. E o nosso próximo não é só o que está pertinho da gente fisicamente não, né? É a humanidade. É ver o todo, né? Inclusive na questão de falando sobre humanidade, eu vejo muitas pessoas preocupadas com outras pessoas que estão distantes, né, fisicamente, porque ela está precisando de amparo físico e tal, de ajuda material e tal, e às vezes tem pessoas quase do lado dela grudada, também necessitando daquele olhar caridoso, se é realmente olhar caridoso que aquela pessoa está tendo com aquele que está lá longe, né? Mas todos nós temos que sermos verdadeiramente caridosos, porque assim estaremos praticando o amor incondicional, que é o que todos nós temos que aprender a ter, que é o amor de Deus, o amor divino, né? E são pouquíssimas pessoas no mundo que tem esse amor dentro delas. E nós temos que buscar esse amor dentro da gente. Ele está dentro da gente, a gente só tem que fazer ele aflorar,
né? Porque Ele está dentro da gente porque nós somos partículas de Deus, né? E Deus, quando nos criou, Ele nos dotou, né, de todas as qualidades que Ele tem. Só que na gente atualmente está adormecido, encolhidinho lá dentro. E a gente tem que fazer ele aflorar. Ele vira a superfície e se espalhar, né, se juntar com todos os outros seres que têm esse mesmo amor, que é a humanidade, né? Todos nós somos criação divina. E vamos seguir os exemplos dos animais, né? Os animaizinhos estão nos dando os exemplos a serem seguidos, né? A irmandade, a união que eles estão apresentando para a humanidade, né? Não se vê mais. Ainda tem alguns, mas não é a maioria ou a raça toda como era antigamente, né? Que gato não se dava bem com cachorro e vice-versa, né? O cachorro queria matar o gato quando via, o gato, quando via um rato também, corria para pegar e tal, matava. Hoje em dia a gente vê gatinhos brincando com ratinhos, como se fosse filhinho deles, cachorro também com gato, passarinho. E é isso que a humanidade tem que fazer. Se amar. Amar com o amor de Deus, que habita em nós. E que nós temos que fazê-lo aflorar, vir à superfície, pôr em prática. Bom, que essas palavras possam dar uma luzinha para quem as ouvir. Porque no momento que eu estou falando comigo também, né? Sai do coração, sai das energias, né? Dos amigos da luz, das intuições que aparecem. E as palavras vão saindo para os ouvidos que estão por perto. E o que está mais perto são os meus. Muita luz para todos, muita luz para todos. Muita paz, muito amor incondicional, muita caridade no coração.